Eu sei que vai ter muita gente me xingando por causa desse vídeo, mas essa é a verdade, infelizmente. O grande vencedor das eleições de 2022 é Bolsonaro. Ué, Davi, mas como assim? A eleição nem aconteceu ainda e você tá falando que o Bolsonaro vai ganhar? Não tô falando isso. O lance é que se a gente analisar o cara que tá em primeiro lugar nas pesquisas, que é o Lula, e você for conversar com o eleitorado, com as pessoas que dizem que vão votar no Lula, você vai reparar uma coisa muito específica. As pessoas que pretendem votar no Lula não têm nenhum viés ideológico. Existem sim pessoas que vão votar no Lula ou que dizem que vão votar no Lula, que estão engajadas politicamente. Mas se a gente falar sobre esse fenômeno, Luiz Inácio Lula da Silva, a gente está falando sobre muita coisa. Eu conheço muitos e muitos conservadores, pessoas que não têm nenhum tipo de alinhamento ideológico e que vão votar no Lula. E quando a gente fala de Bolsonaro, a gente vê o exato oposto. Por que eu digo que Bolsonaro é o grande vencedor dessas eleições? Porque o Bolsonaro, ele conseguiu se tornar não apenas uma figura política. O Bolsonaro é a personificação do próprio fascismo. Então, basicamente, mesmo com o país na bosta, tudo estando em frangalhos, o apoiador do Bolsonaro continuará sendo apoiador do Bolsonaro. Quem tinha que pular do barco já pulou. Se mesmo sendo esse ser abjeto, que não tem o mínimo de inteligência, que não consegue nem fazer um discurso, que balbucia, que só sabe gritar, que só sabe falar besteira, se mesmo sendo isso, sendo um fracasso econômico, sendo um fracasso político, se mesmo diante disso Bolsonaro continua sendo uma figura extremamente popular, então ele venceu. Porque Lula não se converte de forma alguma em uma figura ideológica. O Lula já foi essa figura ideológica. Ele já foi o cara que conseguia puxar greve, conseguia puxar ato. Mas aí eu te pergunto, qual é o grande ato que Lula puxou? Qual é a grande greve? Qual é a grande movimentação que essa figura consegue fazer agora? Muito pelo contrário, eu diria que o Lula agora é aquele cara que era o subordinado. E quando ele era esse subordinado, o sonho dele era derrubar o patrão. Mas agora ele é o patrão. Então para ele já não faz sentido ser essa figura. A ideia dele agora é abraçar o banqueiro mesmo. Uma coisa que o Bolsonaro quer fazer. Para dar alguns exemplos disso, eu quero lembrar você um pouco da eleição lá da Dilma e do Aécio Neves. O Aécio Neves, ele era essa figura que a direita queria que fosse o mito, a personificação do fascismo. Só que eles não conseguiram. Tiveram outros mitos ao longo da história brasileira, a direita, que eram esse cara assim, mas eles não foram bem-sucedidos em atrelar a agenda econômica, a agenda social. Eles simplesmente não conseguiram. Mas agora, com Jair Bolsonaro, a coisa tá ficando diferente. Você lembra como eles diziam que Bolsa Família era coisa de vagabundo, que assistência social era coisa de vagabundo, não sei o quê? Não sei se você reparou, mas tem um tal de Auxílio Brasil. E os bolsonaristas agora abraçam causas sociais, com muitas aspas, não é mesmo? O Bolsonaro conseguiu se tornar aquilo que nenhuma outra figura de direita conseguiu. Com todas as suspeitas de rachadinha, do que for, esse cara continua sendo adorado. E mais do que um alinhamento econômico, social, houve também um alinhamento religioso. O Bolsonaro conseguiu se alinhar politicamente, religiosamente e economicamente. E isso é um fenômeno que a gente não consegue entender tão fácil. Quando eu digo que Bolsonaro é o vencedor dessa eleição, é porque na realidade o problema é muito maior. E quando Lula morrer? Qual foi a grande construção ideológica, além do personalismo que a gente teve com Lula? Quem sucederá essa figura? Como vão ficar as políticas sociais do nosso país? A real é que a gente só conseguiu construir uma figura. E essa figura, Lula, não é uma figura ideológica a ponto de conseguir passar os seus ideais. Ou você jura pra mim que Haddad vai ser a figura que vai suceder o legado de Lula? Não. Nós estamos ferrados. E isso não é derrotismo, meu querido. A saída não é uma eleição. A única forma de derrotarmos Bolsonaro ideologicamente, politicamente, socialmente, é revolução. Revolução do povo para o povo. A gente não pode continuar contando para que surja espontaneamente uma figura, no final ainda abraçar banqueiro. A gente precisa estar organizado para uma
próxima Revolução Brasileira. Você que está me assistindo, você precisa se organizar politicamente. Nós já fomos derrotados milhares e milhares de vezes ao longo da história, mas esse é o momento de construir uma coisa nova, nova de verdade. Não é isso que a gente está vendo pela milésima vez. Não é derrotismo nenhum dizer que a gente não está construindo nada, se a gente for continuar insistindo nesse projeto.